Na verdade, a gente percebe que em muitos hospitais, o pessoal de enfermagem e o pessoal de atendimento tem uma política de desaparecer. Quer dizer, é algo assim, quanto mais perto de um fantasma, melhor. E isso, obviamente, é o contraponto, né? Todo esse atendimento, todo esse cuidado, ele vai refletir na percepção que o paciente tem. E aí, porque esses 3P são interligados, são tão importantes. Quer dizer, nós precisamos ter um processo que acompanhe. Para isso, a gente tem que ter uma noção do que é produto. O que é produto dentro do hospital? Quer dizer, a visão tradicional do marketing é o hospital inteiro é o produto. Ok, ele é um produto do ponto de vista institucional. Mas nós temos que monitorar os atendimentos. O produto do hospital é o atendimento. Agora, para não ficarmos num atendimento isolado, nós reunimos em volta de um processo que a gente pode chamar de tratamento. Quer dizer, é a linguagem mais convencional, né? Agora, eu até sugiro constantemente que a gente deveria pensar num protocolo de atendimento ao lado do protocolo médico. E as mesmas pessoas que fazem o protocolo médico teriam as tarefas do protocolo de atendimento. Não se trata de uma outra equipe, não. É a segunda função. E isso envolve treinamento, preparação, motivação. Então, essa dificuldade a gente encontra no dia a dia porque as pessoas têm um processo de inércia. Eu gostaria de ouvir mais isso. Como é que você vence a inércia do processo para convencer essas pessoas da base a entrarem num processo de colaboração? Na verdade, você falou de um protocolo de atendimento e isso é fundamental. Eu acredito que você precisa construir esse protocolo com estas pessoas. Com certeza. Porque aí você tem chance de sucesso. Um exemplo recente da área médica. O Hospital São Luís aqui de São Paulo, a gente fez um trabalho muito interessante com eles, com os médicos de emergência, de UTI. Nesse processo, nesse treinamento, nós já queríamos tirar dali a maneira como o médico consegue enxergar, sob determinados critérios de qualidade, o que nós podemos fazer para encantar o nosso cliente. Então, esses médicos, já nesse seminário, começaram a trazer, olha, na dimensão, no critério físico, o que o médico pode fazer para levar uma imagem, construir uma imagem da instituição. Bom, primeiro, está sempre com o seu avental, com a identificação do hospital e não com o avental do concorrente. Então, isso veio da onde? Fabrício falando em sala de aula, a diretoria do São Luís falando em sala de aula? Não. O médico que estava passando por um processo de capacitação que disse que isso é importante. Ora, quando você começa a construir isso ao longo do tempo, você está gerando um embrião deste protocolo, que pode ser formatado de acordo com a instituição, e a partir dali você cria um manual e escreve lá em cima, feito por nós. Claro. E com os nomes de todos aqueles que participaram do treinamento, feito por nós. Ou seja, a aderência a esse protocolo de atendimento é infinitamente maior. E eles escolhem os indicadores. Perfeito. Quais são os indicadores? Que nós vamos monitorar. Isso, exatamente. Porque é esse caminho que leva à consistência. Não adianta você atender bem um paciente. Você precisa atender bem e equilibradamente todos os pacientes. Sim. E a grande dificuldade é evitar esses altos e baixos. Sim. A turma da madrugada. Né? Então, esse é o ponto fulcral da questão. Exato. Agora, assim, a Fator RH é uma empresa que atua nesse mercado há mais de 10 anos e tem um histórico de grandes mudanças já produzidas no mercado, e eu acho que isso lhe dá a condição de comparar a evolução. O que aconteceu nesses últimos 10 anos? Quer dizer, como é que isso nasceu, como é que isso evoluiu, como é que isso chegou como é que está hoje? Qual é o cenário atual? Eu acredito o seguinte, nós tivemos uma evolução grande, não é ainda tudo aquilo que nós sonhamos, mas aconteceu um boom no mercado nesses últimos anos, chamado acreditação hospitalar. Acreditação hospitalar, Joint Commission, selos de qualidade, que começaram a se tornar uma espécie de vedete das instituições de saúde. O que isso trouxe de benefício para a nossa área, para a área de marketing, para a área de atendimento, para a gestão de pessoas? Começou a se ter uma palavrinha que todo mundo hoje tem trauma, chamada não conformidade. E muitas instituições começaram a tomar não conformidade, por quê? Tinha um discurso maravilhoso de qualidade, de excelência no atendimento, mas, na prática, não seguiam os protocolos. Não faziam o que diziam que era importante ser feito. Então, esses processos, principalmente nas instituições
que vem levando muito a sério o selo de qualidade, eles transformaram boa parte dessa cultura. Hoje, por exemplo, a Fator RH tem uma demanda muito grande para capacitar médicos, coisa que há 10 anos atrás nem aparecia. Por quê? Porque o médico era um ser alheio à instituição. Não existia uma política forte, efetiva, consistente de trazer esse médico para o dia a dia da qualidade hospitalar. Ele entrava e saía do hospital. Até a gente brinca muito, eu falo assim, por que o senhor médico escolheu ser médico e acordar no domingo de madrugada, sair da sua casa, levantar, vir trabalhar, feriado, não tem dia, não tem horário, né? Será que a sua missão é realmente fazer o melhor por outro ser humano? E aí eu brinco com eles no seminário e digo assim, vamos fazer um test drive? Test drive. Você está num pronto-socorro, 3 horas da manhã, chega um paciente com gripe. Você começa a fazer o diagnóstico, você vê que é gripe. 3 horas da manhã, num pronto-socorro. Qual é o seu atendimento a partir do momento que você reconhece que aquilo é apenas uma gripe? Muda. Você começa a perder a sua paciência, você começa a tentar fechar rapidamente o atendimento, porque isso não tem nenhuma urgência, nenhuma emergência. Qual é a sua atitude nesse momento? Se você escolheu medicina para ser realmente um servidor de outro ser humano, fazer a diferença para as pessoas, então você vai continuar atendendo da melhor maneira possível, mesmo que seja às 3 horas da manhã. Essa é uma questão muito importante, quer dizer, a gente volta sempre ao ponto, a qualidade do atendimento passa pelas pessoas, e as pessoas precisam estar motivadas. E a gente sabe que as campanhas motivacionais, aquelas campanhas isoladas, que são feitas na época de uma festa qualquer, o hospital usando, lá no Nordeste, usando chapéu de palha no atendimento de São João, um negócio meio assim... De desespero para atrair a motivação, atrair as pessoas, fazer elas saírem de sua inércia para entrarem numa adesão. Então, para que você possa efetivamente conseguir isso, só tem um caminho, é você ter um feedback. As pessoas precisam ter metas, precisam ter objetivos, precisam ser avaliadas e precisam receber uma informação, como é que elas estão se saindo. Perfeito. E aí, isso envolve uma coisa muito mais extensa, além dos processos. As pessoas precisam entender o que é o processo. O que esse indicador quer dizer? Porque a partir daí elas começam a entender que esse relacionamento interpessoal com o paciente, ele é a razão de ser dele estar ali. Mas mais importante, ele é a razão de ser do atendimento do mês que vem, do ano que vem, e daqui a 3 anos, e do emprego dele. Sem dúvida, né? Aliás, você falou em indicador, deixa eu comentar uma coisa fundamental. Se você quer estabelecer uma política de qualidade efetiva dentro da instituição, se você quer fazer a ponta, aderir a um protocolo de atendimento, você tem que ter indicadores. E você tem que, eu diria que você tem que ter 2 indicadores imprescindíveis. Você pode até ter mais, mas o primeiro é a satisfação tem que estar sendo medida de forma consistente e de forma ativa. Hoje, o que a gente vê nas instituições? Aquela caixinha com o formulário do lado e o paciente, quando tem alguma coisa muito grave, ele vai lá, pega e registra. Quer dizer, você tem, na verdade, um retorno muito pequeno, muito inexpressivo desse indicador. Como está a satisfação do seu paciente? Não pode ser passivo o processo tem que ser ativo, eu tenho que ouvir esse paciente, eu tenho que proporcionar maior chance dele falar comigo. Isso é um ponto fundamental. O segundo ponto é o outro lado da moeda. Quer dizer, como é que o meu funcionário, o meu cliente interno, está satisfeito? Por quê? A gente sabe, até por experiência própria e por literatura internacional, Carl Albrecht, que escreveu A Revolução dos Serviços, diz muito claramente, um funcionário insatisfeito é um terrorista dentro da organização. Potencial, sem dúvida. Não é? E a gente brinca muito com essa questão, porque assim, eu viro para as pessoas, para as diretorias e gerências, para os líderes e pergunto, quantos Bin Laden você tem lá na tua equipe? Porque se os seus funcionários estão insatisfeitos, é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão montando uma segunda geração da Al-Qaeda dentro do teu setor de trabalho. E muitas vezes a liderança nem se dá conta disso. Por isso, eu tenho que ter um indicador de satisfação do meu cliente interno, do meu colaborador, que se traduz hoje, de uma forma mais inteligente, na pesquisa de clima organizacional.